Olá pessoal da Unesp, do curso de Pedagogia. Nós então vamos apresentar o trabalho a respeito da educação japonesa e, não podendo estar presente, eu resolvi então fazer esse vídeo para poder participar, da apresentação. E desde já aproveito para cumprimentar todos os meus colegas que estão apresentando o seminário, todos os colegas que estão assistindo e também a professora Emily. Eu vou usar aqui o computador para me guiar, mas a educação no Japão, ela tem, pelo menos da minha parte, a gente tem que estar atento a duas coisas. Um período antes da restauração, chamada restauração Meiji, e eu não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas eu vou falar mais ou menos como eu entendo aqui que deveria ser a pronúncia. Então nós temos um período anterior à restauração Meiji e o período da restauração Meiji. Logo em seguida vem o período pós-guerra mundial, que essa parte eu não vou comentar aqui, porque a Regina vai apresentar essa parte, então eu não vou entrar na questão após guerra, tá? Então, falando do período anterior à era Meiji, nesse período anterior, nos 260 anos anteriores a esse período da era Meiji, durante o qual o Japão, sob o shogunato Tokugawa, seguiu uma política de manter o país fechado ao mundo exterior. Então veja só, no período anterior à restauração Meiji, o Japão ele era um país fechado a todo o mundo exterior. Eles se baseavam unicamente na sua própria cultura, E nesse período se desenvolveu um alto nível de maturidade cultural e taxa de alfabetização. Então vejam só, mesmo que eles estavam fechados a esse mundo exterior, eles foram capazes de desenvolver esse nível, um alto nível de cultural e de alfabetização. Havia distintas instituições educacionais japonesas, como por exemplo, eu vou citar aqui alguns tipos de instituições. Então, por exemplo, tinha instituições que cuidavam da educação para os samurais, que era a classe guerreira. Por outro lado, também tinha instituições que cuidavam da educação de pessoas comuns, tá? Essas escolas que cuidavam da educação de pessoas comuns era chamada de Terakoya. Também não sei se é assim que se pronuncia corretamente, mas eu estou seguindo o que está escrito aqui. Então aqui eu já citei dois tipos de instituição ou tipo de forma de ensino. Então tinha a educação destinada aos samurais, classe guerreira, e depois tinha essas escolas para as pessoas comuns, chamadas de Terakoya. Depois, ou Terakoya, não sei. Depois uma outra forma de escola que existia, que se separa das escolas de feudo, As escolas de feudo eram as escolas dessas que ensinavam as classes guerreiras, por exemplo. Então, fora a escola de feudo e a escola que era a Terakoya, nós temos um outro tipo de escola ou de educação, que eram as escolas privadas, que geralmente se dava na casa dos instrutores. Entre os comerciantes também se desenvolveu uma espécie de escola ou de ensino, tá? Então, entre os comerciantes e as classes profissionais existia um sistema de aprendizado. Finalmente, é importante mencionar também que a popularidade dos aspectos de aprendizagem da cultura japonesa, como eles tinham uma cultura, de uma cerimônia do chá, então provavelmente eles deviam aprender alguma coisa a esse respeito, coisas relacionadas a arranjos de flores, instrumentos musicais clássicos e outras artes tradicionais. Então, veja só, eles tinham esse conhecimento cultural, Então trabalhava-se a música, trabalhava-se esse trabalho de arranjo de flores, questão de cerimônias,
Então, olha só como nesse período anterior à restauração Meiji, que é o período que vai ter abertura ao Ocidente, abertura a outros países, olha como já existia uma grande riqueza na educação japonesa. A educação tinha um caráter fortemente secular. Então veja só, por mais que existia as instituições religiosas ou os movimentos religiosos, né, japoneses, eles tinham esse caráter secular da educação. Dentro do processo de tentar a melhor maneira de se modernizar a nação japonesa, foi formado um consenso com o objetivo de abolir o sistema de classe tradicional, oferecendo oportunidades educacionais iguais a todas as pessoas do Japão. Então veja só, como tentativa de modernização no Japão, eles vão fazer então essa abertura, possibilitar, né, oportunidades para todas as pessoas, excluindo essa ideia de classes, né? O começo da modernização no Japão pode ser vista nessa revolução conhecida como restauração Meiji. Então aqui aquilo que eu já tinha falado, né? A partir da restauração Meiji começa então um processo de abertura, né? Um processo de revolução, um processo de modernização ou ocidentalização, né? E nesse período da restauração Meiji, então eles adotam 3 slogans principais, ou seja, seria como se fosse uma espécie de ideologia ou de lema, né? Civilização e iluminação. Aí aqui a gente pode até lembrar um pouquinho do que aconteceu com a Revolução Francesa, né? Com aquele lema que eles tinham, né? Então, no Japão acontece algo parecido, né? Então eles adotam 3 slogans: civilização e iluminação, enriquecer o país, fortalecer o militar e industrialização. O novo governo procurou modelos em vários países ocidentais e, através da introdução de sistemas econômicos e sociais modernos, proveu políticas para jogar fora ideias desatualizadas e transformando o Japão em um Estado-nação unificado e moderno. As reformas educacionais foram também incluídas neste pacote de modernização. Então veja só, quando o país começa a pensar num processo de modernização, eles então colocam nesse meio o processo educacional como algo importante para essa evolução, esse crescimento do país. Mesmo na era Edo ou Edo, não sei também como fala isso, o nível de educação no Japão não era de modo algum baixo. Então essa era Edo aqui que ele fala é aquele período anterior à restauração Meiji, tá? Então nesse período anterior, de forma nenhuma, o nível de conhecimento ou de estudo era baixo, tá? O governo shogunate e muitos dos domínios feudais do shogunato, escolas especializadas estabelecidas, focadas principalmente em ensinar os clássicos chineses, no caso, por exemplo, estudos confucionistas, tá? Aos filhos da classe guerreira samurai, que eram as escolas de feudo, né? Então esse era um tipo de educação que eles tinham no período anterior, né? Eles estudavam, por exemplo, os clássicos chineses. Isso era estudado dentro daquelas escolas de feudo que eu já havia mencionado. Além disso, havia academias privadas, né, ensinando estudos chineses, estudos japoneses e, nos últimos anos do shogunate, também estudos holandeses. Então vejam só que interessante. No Japão, esse período anterior à restauração Meiji, eles estudavam baseados no conhecimento, em muitos dos conhecimentos chineses, dos conhecimentos próprios japoneses, e relacionado ao Ocidente, o único contato que eles tiveram anterior com o estudo, assim, com conhecimento anterior à restauração Meiji, foi o contato com conhecimentos da cultura holandesa, né, dos holandeses. Então, há muitos anos antes da queda do shogunato,
as obras holandesas de aprendizagem trouxeram para toda Nagasaki a única janela do mundo ocidental. Então era a única coisa que eles tinham do mundo ocidental, certo? E esse conhecimento todo que eu citei até aqui foi multiplicado por todo o Japão nesse período. Os filhos de pessoas comuns, por exemplo, estudavam leitura, escrita e habilidades práticas necessárias para a vida diária. Isso era estudado onde? Naquelas escolas também que eu já mencionei, que eram as terakoias, né? Ou terakoia. Bastante difundidos nas áreas rurais, bem como nas áreas urbanas. Bom, após a restauração Meiji, então, ou seja, da restauração Meiji em diante, a América então houve uma abertura, né, para o Ocidente. Então começou-se começou-se a se espelhar nos modelos europeus, né, países como França, Alemanha, e começou então a se olhar para esses países, né, o Japão começou a se abrir, mas também a América influenciou na educação japonesa. Então a América foi um modelo para o sistema escolar, que constitui em 3 níveis de escolaridade, no caso escola primária, escola secundária e universidade. Então esse modelo foi um modelo para a escola japonesa. Por outro lado, a França era um modelo para o sistema centralizado de educação, administração e sistema de distritos escolares. Então veja só, houve uma influência tanto francesa como americana. Nos primeiros anos da era Meiji, empregou muitos professores especializados estrangeiros. Então veja só, na era Meiji, pensando a educação e pensando o avanço, começa-se a empregar professores estrangeiros. Ao mesmo tempo, o governo enviou um grande número de jovens capazes de estudar no exterior. Aqui eu acho importante ressaltar essas partes, porque foram ações tomadas por parte do governo para esse desenvolvimento. Então, se faz o quê? Se contrata professores estrangeiros, manda-se pessoas para estudar lá fora, né? E depois de estudar por vários anos, esses jovens que foram para fora, né, eles voltam para o Japão em um curto espaço de tempo e acabam substituindo aqueles professores estrangeiros anteriormente contratados. Então vejam só como vai acontecendo esse avanço. O conteúdo do ensino primário foi modelado sobre as escolas americanas e individuais. Os assuntos foram simplesmente assumidos, sem qualquer alteração. Os livros didáticos utilizados também eram traduções ou cópias de livros de texto ocidentais, né? Bom, enfim, para ficar bem claro, nós temos então 2 períodos, um período anterior à restauração Meiji e o período da restauração Meiji. No período anterior, a cultura japonesa era muito rica, porém fechada ao mundo exterior, né? Eles se baseavam unicamente ali na cultura deles, tinha um pouco da cultura japonesa, e do Ocidente só havia aquele resquício, ou seja, aquele pequeno contato com a cultura dos holandeses. Nesse período então anterior, eles desenvolveram escola para todos, né? Embora a gente saiba que nem todo mundo tinha acesso à escola, mas a escola era para todos, e só que ela tinha níveis, características diferentes. Então, como nós vimos, tinha lá as escolas para os samurais, tinha a chamada terakoia, né? E tinha as escolas particulares, as escolas, ou seja, os grupos, né? Onde se ensinava as coisas relacionadas ao trabalho, né? Enfim. E nesse período também eles tinham a grande valorização da arte, né, como a gente viu, da música e etc., entre outras coisas. E depois acontece essa revolução, né, essa restauração Meiji, que foi toda uma revolução política. E a partir dessa restauração Meiji acontece uma abertura a todo o restante do mundo, né, uma abertura ao mundo ocidental, na qual grandes modelos vão ser, por exemplo, França
e a América, tomando principalmente a América como modelo para a educação, e aí vai acontecer tradução de material e para desenvolver essa educação, tradução de todo o material que era usado, né, na América e coisas do Ocidente, né, vão se adotar todo o sistema exatamente como ele era na América, né, entre aqueles 3 níveis que a gente viu: escola primária, escola secundária, nível superior. E deixa eu ver se eu não esqueci mais nada. Acho que não. Então é isso aí. E logo após toda essa grande revolução, né, reestruturação a partir da era Meiji, vem então o período das guerras mundiais, né? E aí essa parte o grupo vai apresentar para vocês.